Uma obra que foi proibida em alguns estados norte-americanos, mas que se tornou um dos grandes clássicos da literatura mundial. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje quero falar com vocês sobre um grande clássico da literatura mundial, As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Bem, esse é o pseudônimo de Samuel Clemens, um escritor norte-americano que ao longo da vida foi muito produtivo. Ele produziu muitos artigos, poemas, contos, romances, e ele foi reconhecido em sua época, ele era muito famoso. Bem, antes de falar da obra e de toda a polêmica que a envolveu, eu preciso dizer que essa edição de Clássicos Zahar está muito bonita, ela é ilustrada, aliás, desde a primeira publicação esse livro já era ilustrado, mas essa edição está muito caprichada e é uma edição que vale a pena você conhecer, está muito bonita mesmo. Bem, As Aventuras de Huckleberry Finn é a continuação de uma obra que ele havia escrito alguns anos antes, intitulada As Aventuras de Tom Sawyer. Neste livro, nós conhecemos vários garotos que são os amigos do Tom. O Tom é quem encabeça esse grupo de meninos, que são meninos desregrados, mas muito inteligentes e que buscam aventuras. Não é preciso ler As Aventuras de Tom Sawyer para entender as aventuras de Huckleberry Finn, até porque logo no início do livro o próprio Huck nos coloca a par do que aconteceu na história anterior. Então ele fala um pouquinho do Tom Sawyer, de como é que era essa convivência com ele e com os amigos. Então não se preocupe se você não leu As Aventuras de Tom Sawyer, pode ir direto para As Aventuras de Huckleberry Finn, que você vai entender sem problema nenhum. As duas histórias, elas são baseadas nos amigos do próprio autor, e aí após escrever As Aventuras de Tom Sawyer, ele então decide que um dos garotos vai ter uma autobiografia. O garoto escolhido é o Huck Finn, e como uma autobiografia, ela precisava ser contada pelo próprio Huck Finn. Daí que esta obra é uma das primeiras, se não a primeira obra da literatura ocidental que é narrada por um garoto. Nesta obra, entre as várias temáticas que eu já vou contar para vocês, nós vemos muito forte a questão da abolição. O Mark Twain, ele vem de uma família muito abastada, mas ele tem contato com a questão da abolição, dos direitos das mulheres, através da sua esposa. Então, é após o casamento que ele começa a ter contato com essa temática e ele acaba levando isso para sua obra. A publicação do livro, ela estava programada para ser feita no final de 1844. Mas nas ilustrações teve ali alguma alteração que não se sabe a origem, e uma das ilustrações aparecia com algo obsceno, de modo que precisou ser refeito. Porém, na Inglaterra e no Canadá, seguiu-se a programação e a obra foi publicada primeiro lá, na Inglaterra e no Canadá, no final de 1884, e nos Estados Unidos foi publicado no início do ano seguinte. Acontece que um mês após a publicação nos Estados Unidos, o estado de Massachusetts decidiu proibir a comercialização dos livros. A alegação era que o livro era inculto. Isso porque quem narra a história é o Huck e tem diálogos de outras personagens também. E o Huck, ele é um garoto que sabe ler muito pouco, então ele fala muito errado e, consequentemente, ele vai escrever muito errado também. Então, por ser considerado inculto,
foi proibida a venda. E isso gerou uma série de discussões no país todo, gerando artigos, resenhas e muita curiosidade nas pessoas. De modo que após 2 meses da publicação do livro, ele já tinha vendido mais do que o esperado. Foi uma explosão, foi um grande sucesso as vendas deste livro. E este livro ele foi considerado inicialmente como uma obra infantil, mas o próprio autor disse que não, que a sua ideia era que os adultos tivessem contato com essa obra e que pudessem se lembrar de como havia sido a própria infância. Mas esta crítica, dizendo que o livro era inculto, não foi o principal ponto de discussão sobre a obra. Acontece que no livro nós conhecemos um escravo, o Jim, que tem uma história bastante interessante, eu já conto para vocês. E o Jim, ele foge. Quando o autor vai se referir a ele, ele utiliza o termo nigger, que para os norte-americanos é um termo pejorativo. Soma-se a isso o fato de que alguns críticos diziam que Mark Twain era a favor da escravização de pessoas, porque ele coloca no Jim todas as características que agradariam os senhores de escravos, porque o Jim ele era dócil, bondoso, prestativo, ele era aquela pessoa que gostava de manter a ordem, a paz. E aí os críticos então juntando a palavra nigger, que é pejorativa, com as características do Jim, diziam que era um livro que defendia então o movimento da escravização. Porém, os que defendiam a obra diziam que não, que exatamente pelo Jim ser esta pessoa tão agradável e tão dócil, significava que Mark Twain tinha um verdadeiro respeito pelo personagem. Fato é que muitos anos depois ainda se discutiu sobre esta obra ser ou não permitida no país. Vale considerar que ela foi utilizada, ela se tornou leitura obrigatória nas escolas, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, muita polêmica em torno da obra, mas é inegável que se tornou um dos grandes clássicos da literatura mundial e porque merece isso. E é só tendo contato com um clássico para entendermos por que se tornou um clássico. E a obra ela foi elogiada por ninguém menos que Ernest Hemingway, um autor que foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura, e ele dizia que não houve nada tão bom antes da obra As Aventuras de Huckleberry Finn e pouca coisa boa se produziu depois. Para ele, era o grande livro já escrito nos Estados Unidos. Bem, vamos à história. Quem nos conta, como eu disse para vocês, é o Huck Finn. Ele está ali entrando na adolescência. E o Huck, ele foi adotado pela viúva Douglas. Isso aconteceu já no livro anterior, nas Aventuras de Tom Sawyer. Então, logo no início, o Huck, ele já vai contextualizando a história para que a gente não perca nada. Então, no livro anterior, o pai do Huck, o Huck não tem mãe, quer dizer, ele tem mãe, mas a mãe dele não é viva. E o pai dele, então, havia sumido. E a viúva Douglas, então, adota o Huck. E ela quer civilizar o Huck, como ele mesmo diz. Então, ele precisa andar com as roupas limpas, ele tem hora para dormir, hora para levantar, hora para se alimentar. E sempre após o jantar, ela lê para ele. Ela lê principalmente a Bíblia, de modo que ela vai ensinando para o Huck a moral religiosa. Ela vai ensinando para o Huck como é que se espera que ele seja, como é que se espera que seja a conduta dele.
A viúva Douglas tem uma irmã, que é a senhorita Watson, e a senhorita Watson é a dona do Jim. O Jim, ele é um escravo muito dócil, muito obediente, e num determinado momento ele fica sabendo que a senhorita Watson quer vendê-lo. Com medo de cair nas mãos de uma pessoa muito violenta, o Jim decide então fugir. Ele deixa sua família para trás, ele tem esposa e filhos e ele decide fugir. Mas antes da fuga do Jim, tem uma mudança muito grande na vida do Huck, porque o pai dele aparece e pede na justiça a guarda do Huck. O juiz, que é novo na cidade, entende que se existe uma família de sangue, não é correto que então o garoto seja criado por uma outra família, e assim devolve a guarda do Huck Finn para o pai, que é um homem alcoólatra e que abusa da autoridade de pai. Ele é muito violento, e ele então abusa do Huck no sentido psicológico. Ele exige que o Huck consiga dinheiro para ele poder beber, ele é agressivo, até que o Huck decide então que não quer mais aquela vida, e com toda a criatividade, toda a experiência que ele já adquiriu no contato com o amigo, o Tom Sawyer, ele simula a própria morte. E aí todo mundo acredita que ele morreu, mas isso acontece, essa simulação da morte do Huck acontece simultaneamente à fuga do Jim, de modo que até se levanta um questionamento se não foi o Jim que matou o garoto e acabou fugindo. Bem, enquanto o Huck então pega uma canoa para fugir, porque toda fuga se dá pelo rio, ele acaba nesta fuga encontrando o Jim, e o Jim fica muito feliz em ver que o Huck está vivo, que o Huck, que tudo aquilo que aconteceu com ele não era verdade, porque ele morava com a mesma família que o Huck, então eles tinham um certo contato. E aí ele implora para que o garoto não o denuncie, porque denunciando, então ele voltaria a ser escravo da senhorita Watson, e ele temia ser vendido. E sendo vendido, nós estamos falando do sul dos Estados Unidos, eu já falei um pouco dessa questão em outros momentos, que era um lugar onde se mantinham os escravos, e além da própria escravização, que já é muito cruel, ainda se tinha alguns senhores de escravos que tinham atitudes ainda mais cruéis, né? De realmente descontar a raiva, descontar o ódio no escravo. Então a situação da escravização, ela poderia variar de acordo com quem era o senhor daquele escravo. Então o Huck decide que a princípio não vai contar, até porque ele mesmo precisa fugir. Ele denunciar o Jim, ele acaba se denunciando também, e ele seria obrigado a voltar morar junto com o seu pai. E então começam as aventuras de Huckleberry Finn. Eles, nesta fuga, conhecem muitas pessoas, passam por muitos vilarejos, e o tempo todo o Huck questiona se ele deveria ou não denunciar o Jim. Por quê? Lembra que eu falei que tinha aquela questão religiosa que a viúva Douglas estava sempre ensinando para o Huck? Pois bem, uma dessas coisas era que não seria correto ajudar um escravo a fugir. Ajudar um escravo a fugir seria prejudicar um branco que era o dono deste escravo. E isso acarretaria, como o próprio Huck diz, na danação eterna. Então ele se questiona o tempo todo,
Porque o Huck, ele se mete em muitas confusões, ele inventa muitas histórias, ele conta mentiras, mas ele tem um senso de justiça muito forte. Há situações em que isso fica muito claro, em que ele vê a enganação acontecendo e aí ele cria toda uma situação para de alguma forma tentar fazer justiça. E aí ele se vê exatamente nessa encruzilhada. Evitar a danação eterna, atender aquilo que lhe foi ensinado como sendo a conduta correta e entregar o Jim, ou respeitar o ser humano que está do outro lado, respeitar os direitos do humano, mesmo que isso custe a vida dele, mesmo que ele, por fim, seja condenado a tal danação eterna. O momento em que o Huck toma essa decisão é o ponto alto da história, é o ponto alto do livro. É muito emocionante, ele começa a pesar tudo isso, então ele fala consigo mesmo, ele começa a conversar com ele, pesando as coisas. Então, quem é o Jim? Quem é o Jim para ele, não apenas como pessoa, mas quem é o Jim pro Huck? Quem é a pessoa que ficou sem o Jim? O que é justo? O que é correto? O que é que se paga? Qual seria o castigo do Huck se ele não entregar o Jim? E o que ele teria como recompensa se ele entregasse o Jim? Então, é uma discussão que ele faz muito sóbria, é muito questionadora, é muito profunda e é um momento muito emocionante. Aqueles trechos do livro que nós voltamos para reler, porque nos causa uma emoção muito forte. Por sua vez, o Jim, ele é muito simples, ele é uma pessoa que não tem estudo, também não se sabe qual a idade dele, né? Não tinha uma certidão de nascimento, imagina-se, ele já é um adulto. E ele é muito protetor, ele protege o Huck de todas as formas que ele pode. E isso é uma coisa que o Huck também não havia experimentado antes. Vamos lembrar que o pai dele era abusivo e que ele foi adotado por uma viúva que estava fazendo uma boa ação de civilizar e talvez até de cristianizar um garoto que em tese estava perdido, porque ele se metia em muitas confusões com o grupo de amigos, inclusive com o Tom Sawyer. Então o Jim, ele tem essa presença muito forte na vida do Huck, mesmo se posicionando muito pouco, porque ao longo de toda essa aventura, durante o dia, eles não podiam navegar. O Huck estava fugido, tinha sido dado como morto, mas ele não podia ser visto. Mas o Jim era um escravo e qualquer pessoa poderia pegá-lo e tentar devolvê-lo, porque havia uma recompensa para isso. Então era do interesse das pessoas também encontrar um escravo foragido e devolvê-lo. Então eles navegavam mais durante a noite e durante o dia o Jim ficava lá escondidinho, enquanto o Huck ia tentar conseguir algum dinheiro ou alguma comida. E o Jim estabelece uma relação de proteção, um vínculo com o Huck, e o próprio Huck problematiza isso quando ele começa a pesar que decisão ele vai tomar. O Jim, no final, ele mostra toda a sua força. E, na verdade, o fato dele ser dócil, dele ser gentil, de ser protetor, de ser prestativo, fica muito claro que isso não tem a ver com uma fraqueza dele. Tem a ver com a força que ele tem. Afinal de contas, cada um dá aquilo que tem. Nós só podemos oferecer ao outro aquilo que faz parte, aquilo que é nosso. De modo que preciso concordar com aqueles que defendiam Mark Twain, dizendo que pelo texto era possível ver o quanto ele gostava e respeitava o Jim, porque sim, ele constrói um personagem adorável, um personagem que nos encanta. É um livro que trata sobre consciência,
sobre lealdade e, acima de tudo, sobre justiça. Eu não consigo definir essa leitura de outra forma que não seja utilizando a palavra deliciosa. É um livro para reler várias vezes. Não sei se você teve experiência com esse grande clássico. Se você teve, deixa aqui nos comentários, compartilhe conosco como é que foi a sua jornada, como foi a sua experiência. Se você está chegando por aqui agora, sejam muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Passeio Literário e eu sempre trago dicas de literaturas, resenhas e curiosidades sobre o mundo literário. Então, convido você a se inscrever, a ativar as notificações. Se você gostou desta dica de leitura, não se esqueça, deixe o seu curtir e convide os seus amigos também para conhecer o Passeio Literário. Eu volto em breve com mais literatura para vocês. Até lá!